MGTOW. Men going their own way. Todas as vezes que surgir uma ideologia, surgir um pensamento negativo, maligno, de um lado da Matrix, do sistema, do outro, a resistência, aqueles que estão despertos, irão criar um meio de defesa, irão desenvolver um meio de proteção contra esse sistema, contra essa Matrix. Tá certo? MGTOW, Men Going Their Own Way. Daí nasce essa filosofia de vida na vida do homem moderno. Na vida dos homens que despertaram, que compreenderam o seu potencial, que aprenderam a desenvolver a solitude e que não estão vinculados a esse sistema, a essa Matrix que cria padrões comportamentais para que o homem venha se inserir nele, nesse sistema. A palavra MGTOW significa Men Going Their Own Way. No seu sentido literal, traduzindo para o português, seria homens seguindo o seu próprio caminho. É uma filosofia de vida, é um estilo de vida para o homem moderno, tá certo? Não é um movimento, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida onde o homem ele segue seu próprio caminho. Onde o homem ele não adota padrões comportamentais dentro da sociedade que essa sociedade impõe como uma norma, uma regra, desde que esse homem ele começa a iniciar a sua vida, ele começa a iniciar a sua vida inserida na sociedade, de fato, a trabalhar, a desenvolver, a ter sua independência, tá certo? Esse homem que ele aderiu a essa filosofia de vida, a essa compreensão de seguir seu próprio caminho, de não ser manipulado, de não ser mais uma peça nesse tabuleiro de xadrez, que é o sistema, ele está desperto e livre de problemas na sua vida. Tá certo? Essa filosofia de vida, ela nasceu em decorrência da grande misandria que vivemos hoje. Sistema totalmente misândrico. O homem hoje na sociedade, ele é visto ainda pelas pessoas, pelo sistema, como uma máquina que deve produzir, trabalhar de forma incansável. Ele não tem direito nem mesmo de expressar suas opiniões, expressar suas dores como ser humano. Ele é apenas um escravo para o Estado, para o sistema, para essa Matrix que nós estamos inseridos. Porque é impossível você sair completamente dessa Matrix.
Nós estamos nessa Matrix, mas não fazemos parte dessa Matrix. Certo? Então, o sistema hoje, ele trata o homem como um escravo, como um lacaio. Ele coloca o homem numa situação de escravidão, como eu falei. E esse homem, ele deve viver para o sistema de forma programada. Ele precisa contribuir para esse sistema, porque senão esse sistema, esse Estado não lucra, não ganha dentro desse meio que gira o mundo. O que gira o mundo, o que move o mundo, as ambições das grandes indústrias, as ambições das seitas. É necessário falar sobre isso, porque a situação ela é mais séria do que vocês pensam, tá certo? Ser MGTOW hoje se tornou uma necessidade de vida para o homem, de sobrevivência, tá certo? Então esse homem que ele não está inserido dentro desse sistema misândrico, que ele compreendeu essa solitude, que ele compreendeu a importância de seguir seu próprio caminho, ele vive, ele tem uma vida, ele tem uma expansão de consciência e ele tem uma vida muito mais próspera. Essa filosofia de vida, ela nasceu, como eu disse, em contrapartida a ideologias dentro desse sistema que colocam o homem em uma situação onde ele não tem nem o direito de expressar, de decidir, tá certo? Esse sistema jurídico que move esse mundo hoje, ele é um sistema jurídico misândrico. O homem que casa hoje, a maioria dos caras que casam, principalmente os caras que casam na emoção, e hoje nem necessariamente precisa se casar para que isso aconteça. Quando há uma separação, esses caras eles perdem tudo, porque o sistema jurídico hoje, no mundo, ele só beneficia as mulheres. As mulheres, através dessas ideologias que foram criadas ao longo do tempo. Essas ideologias criaram meios de prejudicar a vida do homem. Criaram artigos, criaram leis que colocam o homem como um monstro dentro da sociedade. E quando há uma separação, esse homem só tem a perder. Esse homem, muitas das vezes, ele perde suas conquistas, ele perde aquilo que durou anos para ele poder conquistar. Ele estudou, ele se graduou, ele se esforçou para criar aquela empresa e vai embora em questão de segundos. Tá certo? Esse sistema, ele escraviza esses homens que ainda vivem, em sua grande maioria, nessa dependência emocional de mulheres. E, consequentemente, através dessas leis misândricas, através desse sistema jurídico misândrico, tira tudo que esse homem conquistou na vida. Ele sai sem nada. Tá certo? Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque muitos caras estão literalmente dentro dessa polaridade feminina, estão inseridos dentro de uma polaridade feminina, de um grau emocional tão profundo
que eles não conseguem ver a seriedade disso. Eles vivem de acordo com essa corrida dos ratos. Eles não têm essa expansão de consciência de se inteirar de como é que funciona hoje todo esse sistema jurídico, judicial, né? Falsas acusações. Esse sistema hoje, ele é tão misândrico que a palavra de uma mulher pode destruir a vida de um homem. Então, os homens que aderiram, a grande maioria dos homens que aderiram a esse estilo de vida, eles não querem isso para a vida deles. Eles não querem ser destruídos pelo sistema. Eles decidiram viver a vida deles, eles decidiram seguir o próprio caminho deles, ter conhecimento através do conhecimento da Red Pill e não se vincularem a essa corrida dos ratos. Não se vincularem, não estarem ligados a essas regras que o sistema cria, que você tem que casar, que você tem que constituir família. Veja bem, é importante esse meio familiar. Ele é importante na vida do ser humano. Tá? Só que nós estamos vivendo uma era, um tempo, onde muita coisa mudou. Eu costumo dizer, eu tenho um ditado que eu digo que novos tempos, novas regras. Nós não estamos mais há 20, a 30, 40 anos atrás, na época dos nossos avós, onde ainda existia princípios familiares, princípios de valores, onde existia essa equidade entre um casal. Não existe mais isso hoje. Estamos vivendo uma era apocalíptica. Essa é a realidade. E dentro dessa era apocalíptica, você precisa aprender a sobreviver. Você não pode ser levado simplesmente pelo seu instinto emocional, tá certo? E dane-se, eu vou fazer isso e acabou. Não é bem assim, cara. Sua vida está em perigo, tá certo? Uma falsa acusação pode destruir a sua vida. Um casamento mal arranjado pode lhe arruinar, lhe levar à desgraça. Então os caras que aderiram a essa filosofia de vida, eles compreenderam isso. Eles compreenderam que esse sistema ele é misândrico, que esse sistema não beneficia os homens em absolutamente nada. Eles compreenderam que os homens hoje são vistos apenas como escravos para esse Estado, para esse sistema podre e imundo. E eles priorizam a sua liberdade. O MGTOW, ele é um homem que prioriza a sua liberdade. Ele é um homem que tem hobbies. Ele é um homem que desenvolve a solitude. Ele é um homem livre. Ele compreendeu a importância da liberdade. Nada prende esse cara. Ele é um homem desapegado. Ele é um homem livre. Ele é um homem que compreendeu as relações. Ele não é um cara misógino, porque o que eu vejo hoje nas redes sociais são muitos caras que, infelizmente, não têm ainda essa expansão de consciência e terminam culpando as mulheres de tudo que acontece. Existe sim uma influência muito forte delas, tá certo? No que se diz respeito ao comportamento que passou a se aderir nesse mundo contemporâneo, mas não são todas, mas existe sim uma grande maioria, tá certo? Que passou a se aderir através dessas ideologias, tá certo? Muitos caras vivem frustrações seríssimas, não superaram ainda esses traumas que eles passaram
Então eles culpam as mulheres, eles passam a culpar as mulheres de tudo. E não é bem assim. Porque esses caras, eles ainda não alcançaram essa expansão de consciência, de compreender que as pessoas, que as relações, elas não são para sempre, tá certo? Possa ser que durem um bom tempo, mas nada é para sempre, nada é para sempre. Uma hora a própria morte pode os separar, né? Independente dessa relação não dar certo. Como eu disse, eu sei que existe uma influência muito forte, tá, de ideologias em muitas mulheres hoje, e isso está cada vez mais complicado para essa relação de homem e mulher, porque essa inversão de polaridade dentro dos relacionamentos, dentro da relação, está cada vez mais complicada e os relacionamentos estão cada vez mais liquefeitos, estão cada vez mais gasosos. Essa é a palavra. Não conseguem se sustentar durante muito tempo. E quando existe essa separação, existe a perda total, na sua grande maioria, daquilo que o homem construiu, daquilo que o homem constituiu. Porque o sistema, como eu disse, ele é misândrico. Ele arranca tudo do cara, ele arranca tudo do homem. E muitas das vezes não existe uma equidade, não existe uma análise inteligente, uma análise precisa, estudada, para compreender, para poder se colocar também no lugar daquele homem e encontrar o caminho da justiça, a verdade. O Estado ele não vê isso. Dificilmente isso acontece. Vê casos de falsas acusações aí crescendo absurdamente na internet. Falsas acusações hoje virou brincadeira. Então, esses caras, eles não querem ter dor de cabeça. Eles não querem passar por situações que venham a tirar a paz deles, o tempo deles. Esses caras, eles não são egoístas, certo? Esses caras que atingiram essa expansão de consciência, eles não são egoístas, eles apenas estão seguindo o seu próprio caminho e desenvolvendo, aprimorando, depurando o seu desenvolvimento pessoal como homem, certo? Ao contrário do que muitos dizem, não é um movimento, nada tem a ver com movimento, tá certo? É uma filosofia de vida. E o verdadeiro MGTOW, ele é o cara que compreendeu isso. Como qualquer filosofia de vida, você não precisa ficar falando, eu sou MGTOW. Isso não existe. Um homem que ele tem uma mentalidade estoica, um homem que ele aderiu a uma filosofia de vida, ele não precisa ficar falando isso para os outros. Isso mostra quando você tenta provar o que você é para alguém, isso mostra que você não é aquilo. Isso mostra que você não tem esse grau de evolução na sua vida. É o que eu mais vejo hoje nas redes sociais, dentro de movimentos, dentro de correntezinhas, de influencers. Elas precisam provar o que elas são. Isso é ridículo. A grande maioria são pessoas frustradas, derrotadas, fracassadas, que precisam provar esse poder, né? O que elas dizem que são. Na realidade, são pessoas egocêntricas, na sua grande maioria. São pessoas problemáticas, pessoas que precisam de tratamentos psicológicos seríssimos para poder se libertarem dessa mágoa, desses ressentimentos, dessa falta de expansão de consciência que elas não adquiriram ao longo do tempo. Elas precisam de ajuda, caras. Tá? Então é isso. Seguir seu próprio caminho, ser MGTOW, é desenvolver a capacidade, é desenvolver o poder masculino
de se tornar um homem épico, um homem forte, um homem que desenvolve hobbies, que procura vencer na vida, procura sua independência, sua estabilidade, seu crescimento moral, intelectual, aprimorar o seu caráter, estudar, cara, uma vida litúrgica. Ele ocupa a sua mente com estudos, com coisas que venham a trazer, a aprimorar a sua consciência, a sua vida. Isso é um homem Migtal, tá certo? Como eu disse, a internet está cheio de incels, cheio de caras que, por não terem essa expansão de consciência, por não terem essa compreensão, por serem caras muitas das vezes mal resolvidos, caras frustrados, caras que não conheceram ainda essa expansão de consciência de como funciona as questões das relações humanas, tá certo? Dentro de um relacionamento, eles se frustram porque eles depositam essa confiança existencial deles na outra pessoa e quando eles se deparam, eles estão desiludidos. E isso vai acontecer sempre com pessoas que fazem isso. E não adianta culpar a mulher, culpar o homem, não adianta. O problema está na pessoa. O problema está na pessoa que não evoluiu ainda a sua mente, não evoluiu ainda a sua mentalidade. Mas é importante compreender como anda esse sistema hoje. É importante compreender que existe um sistema que nunca beneficia o homem em absolutamente nada. Então é importante você se resguardar. E quando você atinge um nível de maturidade e passa a seguir seu próprio caminho, você compreende o seu potencial existencial, você tem paz, porque você passa a seguir a sua solitude, você não entra em padrõezinhos, em regras sociais do que você tem que ser, você apenas desenvolve a si mesmo, ajuda as pessoas. Você ajuda e se ajuda, você cresce e evolui como um homem de alto valor. A Red Pill, ela promove essa expansão intelectual no homem. Ela liberta o homem da escravidão, tá certo? É importante você compreender isso para que você não sofra. Muitos homens estão sofrendo porque eles ainda estão inseridos dentro dessa Blue Pill. Eles não saíram dessa Matrix e eles sofrem, eles vivem como gados, eles são escravocetas e muitos deles, no final das contas, terminam perdendo tudo que tem. Então, comece a desenvolver isso em você. Comece a desenvolver a solitude. Desenvolva o estilo de vida Migtal, de seguir seu próprio caminho e de se tornar um homem épico, um homem alfa ou um homem sigma, mas que cresça, evolua e se torne e deixe um legado importante no seu processo existencial na Terra.